Nós vamos ler Mateus 5, 21, 23, 27 a 30 e 43 e 48. Tá bom? Primeiro texto, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pai, bendizemos o teu nome por tua palavra, que nessa hora será ministrada. Ministros ao nosso coração, o coração de cada um nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, que possamos frutificar segundo o teu querer e o teu realizar em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu tema é a entrada no reino dos céus, né? Esse aqui é parte do... Nós lemos alguns trechos do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é sobre a identidade do cidadão no reino dos céus, onde Jesus ele fala sobre as duas estradas, ele fala sobre as portas, ele fala sobre os alicerces, né? Ele ensina muitas coisas a respeito do reino de Deus. E ele inicia no capítulo 5 com Jesus subindo ao monte. No capítulo 5, nós lemos o primeiro versículo, vou ler aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Então, o Sermão do Monte foi um sermão dirigido aos discípulos. Não foi à multidão. Foi aos discípulos, né? Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte. Guarda isso. E o que significou e como Jesus se apresentou nesse momento? Nós vamos ver a forma como ele falou. No início de cada ensino. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Vocês ouviram o que foi dito? Ele estava falando sobre a lei. Vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu lhes digo.
Jesus estava mostrando? Primeiro, autoridade. Jesus estava mostrando que ele tinha autoridade. Em outro momento do relato bíblico, nós vemos que mandaram os guardas prender Jesus, e quando eles não conseguiram prender, eles voltaram assim, mas vocês não fizeram, não prenderam, se nunca vimos ninguém falar como ele, com tanta autoridade. Isso chamava a atenção de todos, da autoridade. Jesus ensinou como alguém que tem autoridade. Só alguém que tem autoridade poderia falar isso. Vocês ouviram o que foi dito? Mas agora eu lhes digo. Olha só, que é autoridade. Então, o que é que foi dito? Foi dito, refere-se à lei de Deus dada ao povo por Moisés. A lei que Moisés foi ao Monte Sinai para pegar das mãos de Deus e dar ao povo. Mas ele disse, mas eu lhes digo. Agora ele mostra uma autoridade superior de um novo tempo que estava chegando. E nesse novo tempo, a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Mas, nesse momento, Jesus está dizendo, vocês ouviram a lei? Mas agora, eu vos digo. Olha que coisa tremenda. A autoridade de Jesus. E, em segundo lugar, nós podemos ver que Jesus foi um cumprimento profético. Moisés predisse a vida de Jesus em Deuteronômio 18, 19. Isso é Deus falando com Moisés. E eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Amém? Essa é a promessa que Deus fez. Deus disse a Moisés, eu vou suscitar um profeta como você. Um profeta como ele. Moisés predisse isso. Isso há muitos e muito tempo atrás, quando Jesus veio. O que nos mostra que Deus está por sobre essa história, por sobre a história dos homens, por sobre as histórias das nações. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e ele vai cumprir o plano e o propósito que ele tem. E quem é que viria? Jesus, o Filho. Ele é o cumprimento desta palavra de Deus. E ele disse que seria semelhante a Moisés. Eu suscitarei um semelhante, como tu, como tu. Ele era semelhante a Moisés. Então, veja que Jesus, quando ele inicia os seus ensinos, ele se assemelha, ele faz como Moisés fez. Amém? Ele sobe ao monte. Como que dizendo, ensinando, né? E mostrando a semelhança de Moisés, que subiu para pegar a lei. Ele agora estava dizendo ao povo, vocês ouviram a lei, mas agora eu, sobre o monte, falando na plenitude dos tempos, eu vos digo. Eu vos digo. Aquilo que Deus falou, a ele ouvi. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E Jesus está dizendo, eu lhes digo, né? Jesus subiu ao monte para ensinar sobre o quê? Sobre a moral do reino que estava chegando. Como Moisés pegou a lei das mãos de Deus e ensinou ao povo. Jesus agora estava como Moisés, subindo ao monte, naquele lugar, para ensinar sobre a moral do reino que estava chegando. E como Moisés subiu
para receber a lei do próprio Deus, Jesus se fez semelhante a Moisés para ensinar sobre o reino de Deus. Porque Jesus estava cumprindo um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo maravilhosamente profético. Nós estamos vivendo. E quando Jesus começou a ensinar, o que ele fez? Uma comparação e um contraste. Ele comparou comparações e contrastes, né? Jesus estava fazendo comparações, contrastes com Moisés, com tudo que foi ensinado na lei, sinalizando um novo tempo. Um novo tempo chegou, da nova aliança que seria feita. Esse era o novo tempo, a nova aliança que seria feita. No Salmo 2,8, está escrito: pede-me e eu te darei as nações como herança. Esse é um salmo messiânico que fala do Messias, né? Do Cristo, que Deus deu autoridade a Cristo sobre todas as nações da terra, até os confins da terra. Por isso que Jesus disse para nós irmos pregar o Evangelho até os confins da terra, porque Jesus tem autoridade sobre todas as nações. Ele é chamado o Rei das Nações. E por que Jesus subiu um monte? Jesus subiu um monte porque ele era o Cordeiro de Deus que cumpriria tudo aquilo que viria. Um profeta. Glória a Deus. Como Moisés, mas muito mais do que o profeta. Ele é o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, amém? Que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. E segundo, o chamado de Deus para a comunhão com Ele. Jesus vai fazer uma aliança. Ali ele está preparando para fazer uma aliança. Então, naquele ato que ele estava ali reunindo os discípulos, já estava sinalizando como que seria essa aliança. Em Êxodo 19, 21, 22, Deus mandou Moisés subir ao monte para entregar a lei a Moisés, a lei ao povo. E ali, naquele episódio, Moisés subiu, mas Deus mandou traçar uma linha, porque o povo não poderia passar daquela linha, porque eles seriam consumidos, eles seriam mortos. A presença de Deus era uma presença de fogo consumidor. Ele ardeu no Monte Sinai. Só Moisés teve a permissão de subir, ele era o profeta escolhido. O povo não podia ultrapassar, o povo não podia chegar perto de Deus. E, na verdade, ele ficou tão aterrorizado que, quando ouviu a voz de Deus e o fogo sobre a montanha, o fogo incendiando a montanha, e a montanha tremendo, e o barulho, um barulho das trombetas tocando, um zumbido, olha, era uma barulheira, eu imagino a barulheira que foi, que então o povo teve medo e falou para Moisés: não, vai tu, Moisés, nós vamos ficar aqui, nós estamos com medo de Deus. Deus é aquele que ele inspira realmente terror, porque ele é fogo consumidor, ele é absolutamente puro, santo, ele é perfeito. Então, ele é chama eterna, ele habita em chamas eternas, diz a palavra. Olha, esse Deus, Criador dos céus e da terra, nós não conseguimos nem imaginar que é Deus. Ele pode consumir algo, ele cria, ele destrói. Ele é Deus, é a vontade dele que vai se cumprir. Então, o povo ficou com medo e disse: nós não queremos falar com Deus, nós não queremos chegar perto, vamos morrer.
E Moisés, né, que tinha aquela aliança com Deus, fez uma aliança com eles. Não, mas ele só quer fazer o bem, senão, de longe. Nós vamos ouvir o que você fala. Nós vamos ouvir tudo que você fala. Fala tu com ele, nós vamos ouvir você. E foi assim, porque, na verdade, Deus mesmo disse, não fale para não ultrapassar, porque vou morrer. Que carne fica na presença de Deus e vive? Não tem como. Em Êxodo 33, 14, eu ver por que eu... Disse, pois, Deus, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Essa palavra de Êxodo 33. Mas eu não sei por que eu botei isso. Peraí, para aí. Porque era outro. Eu queria colocar aqui, acho que eu botei aqui, é que o nosso Deus habita em chamas eternas. Eu vou achar um versículo aqui que diz que ele habita em chamas eternas, né? E lá no Novo Testamento está escrito: Deus é um Deus consumidor. Mas os seguidores de Jesus, agora vamos voltar para a cena de Jesus. Jesus sobe ao monte e os discípulos se aproximam dele. E se aproximando os discípulos, sentados ao seu redor, ele os ensinava. Os seguidores de Jesus podiam sentar-se com ele na montanha para ouvi-lo. Ele era o Deus encarnado que se fez em semelhança de homem, em tudo identificado conosco, em carne, para nos aproximar, para se aproximar de nós. E nós agora podemos nos aproximar dele. E os seus discípulos podiam se aproximar dele, porque olhavam para ele, ele era um homem. Ele é um homem que nasceu como todo mundo, que cresceu, que cansava, que comia, amém? Que dormia. Um homem perfeitamente identificado conosco. Então era um novo tempo de relacionamento com Deus. Ele era o Deus encarnado. E agora ele teve que encarnar para poder chegar perto de nós. Amém? Para que nós pudéssemos vê-lo. E nós vemos o Senhor na face de Jesus. Porque aprove a Deus que toda a plenitude residisse nele. Que ele é a imagem explícita do ser de Deus. Não é a imagem física, mas a pessoa de Deus. Amém? E como os discípulos podiam chegar perto dele, ali estava começando um novo tempo. Um novo tempo de relacionamento com Deus. Efésios 2, 18 e 19 diz: pois por meio dele temos acesso ao Pai, por um só Espírito, somos membros da família de Deus. E de fato, lá na cruz, quando Jesus ele é imolado, né? O cordeiro é imolado, lá no templo, o véu foi rasgado. Amém? O véu que separava. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Um grande terremoto aconteceu. Porque nessa hora, céus e terra se uniram outra vez. Amém? E então, a presença de Deus estava aberta. Primeiro, esse véu rasgado era o fim da separação. Olha que coisa maravilhosa. É o fim da separação. Que separação? A palavra diz em Isaías 59, 2, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço da nossa redenção. E lá no templo, o véu rasgado de alto a baixo era o fim da separação. Toda a iniquidade foi removida. Aleluia! Aleluia! A remoção do véu grosso que separa da presença de Deus e a nossa entrada no Santo dos Santos. Segundo, nós temos acesso a Deus. Não foi só
o véu que foi rasgado. Nós podemos entrar na presença de Deus. Deus. Nós temos acesso a Deus em Cristo. Está liberado por causa do sacrifício de Jesus. Hebreus 10, 19, 25, vale muito a pena ler este. Hebreus 10, 19 a 25 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aleluia! Ele fala de ousadia, com confiança, para entrar sem medo na presença de Deus. E Jesus já estava assinalando isso lá no monte, quando os discípulos puderam chegar perto dele e ouvi-lo ensinar. E em terceiro, o véu foi rasgado de cima para baixo. Foi do alto a baixo. Amém? De cima para baixo, assinalando que foi o próprio Deus quem fez este ato. Ninguém fez, foi Deus quem rasgou aquele. Olha que grande amor tem Deus por nós. Ele fez tudo, nós não fizemos nada. Nós apenas respondemos ao seu amor. É isso que nós fazemos. Nós abrimos os braços como crianças para correr para os braços do Pai. É só isso que nós fazemos, porque Ele fez tudo. Ele nos alcançou, Ele nos encontrou na terra do nosso sofrimento. Ele nos redimiu, nos purificou, nos lavou de todo o nosso sangue, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, chegar perto dele, viver na sua presença. E Jesus, então, agora, Jesus aprofundou a exigência desse cumprimento. Então, a pergunta que se levanta é: como corresponder quando agora os mandamentos se aprofundam em nosso coração, nos nossos motivos, os mais íntimos, que brotam da onde a gente nem sabe. Quando você vê, você já está pensando. Quando você vê, você já está reagindo. Quando você vê, do coração é que procede as saídas da vida e da morte. É do coração, né? O que contamina, Jesus disse, não é o que entra, mas é o que sai. E agora ele está dizendo, mas eu vos digo, Jesus foi bem mais apertado dos mandamentos. Ele foi bem mais duro ao falar. Por exemplo, do adultério, mas se na lei, se você fosse pego em adultério. Mas agora ele está dizendo, mas eu te digo, que se alguém olhar para uma mulher com um coração impuro, já adulterou com ela. Misericórdia, né? Misericórdia, né? Quem poderá me salvar? Só a graça do Senhor, é isso? Jesus aprofundou essa exigência. Aí nós vemos aqui em Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Gente, vocês acham que se não fosse possível, estaria aqui falando isso? Acham? Que se Deus estivesse pedindo algo impossível para nós, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas como assim? Como assim? Mas é o que está escrito. E Jesus mesmo disse, né? Olha bem, agora eu é que estou dizendo. É mais sério, é mais profundo, porque agora trata das saídas da vida,
das motivações mais escondidas, do íntimo de cada um. E outra coisa, não tem desculpa do meu passado, né? De quem me abandonou, de que aconteceu, de que eu sofri isso, que eu sofri aquilo. Não tem. Jesus não fala, não, mas aqueles que sofreram isso, aquilo, esse é o exemplo. Jesus não fala. Por quê? Porque, na verdade, a proposta é que sejamos transportados de reino. Que nós vamos passar por um novo nascimento. E que a nossa velha natureza está lá na cruz, com tudo o que aconteceu com ela. Nós somos uma nova natureza. A natureza que está em nós é agora do nosso Deus. Nós somos filhos de Deus. Fomos nascidos de novo. A vida que agora está em nós pulsando não é aquela vida da carne, é a vida do Espírito. Amém? E é isso que nós temos que atentar, que o sacrifício de Jesus não foi para uma reforma na minha vida. O sacrifício de Jesus foi radical para nos tirar do pecado e nos plantar na justiça, nos tirar das trevas e nos trazer para o reino de Deus. Amém? Matar a velha natureza para nos revestirmos do novo, que se refaz todos os dias para a glória de Deus. É uma promessa de mudança de identidade. É isso. Jeremias 31, 33 e 34 diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior. Onde? No nosso coração, na parte mais íntima de nós. Deus plantou essa lei em nós, em Cristo Jesus. E escreverei no seu coração. Olha onde a lei está. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? E esse verbo conhecer, gente, não é conhecer como a nossa língua. Você conheceu, eu encontrei ele, foi bom, eu conheci o seu nome, conversamos um pouco. Não. Esse verbo conhecer é um verbo que fala da intimidade do casal. É o mesmo verbo, da intimidade. Sabe? Minha vida está na tua vida está na minha. É isso aí. Esse verbo conhecer quer dizer essa fusão nossa com o Senhor. Amém? Amém? E esse mesmo texto, para você não dizer que está lá no Velho Testamento, Hebreus 10, 16, 17. 10, 16, 17 diz: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Ele cita: diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, onde houve a remissão dos pecados que Jesus fez, não há mais sacrifício. É um sacrifício que já fez. Que já foi feito de uma vez por todas. Então, queridos, como que é isso que Jesus falou?
Ouviste o que vos foi dito, mas agora eu vos digo. Por quê? Porque a lei está no seu coração gravado. O Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento, que nos ensina todas as coisas, está no seu interior, ou no interior de todo crente, de todo convertido ao Senhor. E é Ele quem ilumina a lei de Deus nas nossas circunstâncias que passamos na nossa vida. Enquanto nós andamos, enquanto decidimos, enquanto escolhemos, enquanto nos relacionamos, Ele vai ampliando o nosso entendimento da lei de Deus aplicada às nossas circunstâncias. No meio da nossa família, do nosso trabalho, onde nós estivermos, nós carregamos a lei do Senhor. Nós não temos que consultar um livro, tá? Nós temos que ouvir o Espírito Santo nos ensinando sobre todas as coisas. É claro que nós conhecemos a palavra, nós vamos mergulhando na palavra de Deus, nos seus mandamentos, mas isso tem que se tornar real dentro de nós, isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que eu sei e que agora eu vou me esforçar para fazer. É algo que tem que sair naturalmente de dentro de mim, que sou uma nova criação em Cristo Jesus. Amém. Que sou filha de Deus. Amém. Que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que tem uma nova identidade em Cristo e que estou caminhando com o Espírito para me parecer cada dia mais com Jesus, porque Ele é o meu padrão. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dirige a toda a verdade. Ele nos molda a palavra de Deus, a imagem de Jesus Cristo, como está em Romanos 8, 29. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando nós desviamos para a direita ou para a esquerda, ouvimos a voz do Senhor dizendo: vai por esse caminho. Ele fala conosco. Não fala? Ele fala. Não como uma voz audível, mas com uma impressão forte, com um peso no coração. Nós sabemos quando a gente desvia. Nós sabemos. Porque temos o Espírito Santo de Deus. Então, por isso, hoje nós temos condições para crescer à perfeição. Por isso ele está dizendo: seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Amém, Jesus. Amém? Muitos se relacionam com Deus pelo medo. Ainda lá da ultrapassagem da linha. Se eu ultrapassar essa linha, eu vou morrer. Muitos ainda se relacionam com Deus assim, através do medo. Mas Deus é um Pai. Você tem um filhinho que nasceu. Você está satisfeito com o seu filho ou com a sua filha em qualquer fase da vida que esteja. Você não está exigindo que seu filhinho de 4 anos seja e compreenda como alguém que é adulto. Vai exigir? Não. Você vai falar com o seu filho na capacidade que ele tem para ouvir. Assim somos nós, filhos de Deus. Às vezes a gente exige de quem está começando que seja maduro como aquele que deveria ser maduro. Aquele que já tem não sei quantos anos andando com o Senhor e recebendo o ensino. Mas aquela pessoa que nasceu de novo agora, ela é um bebê. E ela precisa ser ensinada. Ela precisa caminhar com os irmãos. Ela precisa saber como que agora o Espírito fala com ela. Identificar essa voz. Amém? Identificar agora, discernir. Quando é a voz da mãe, quando é a voz do pai, não é assim? A criança, ele vai discernindo quando é a mãe que fala, quando é o pai que fala, quando é a avó que fala. À medida que vai crescendo, ele sabe quem é estranho. Não sabe? A gente ensina a não falar com estranho. Então ele sabe que aquela pessoa que não está no seu círculo, no círculo dele, é estranho.
Ele vai entendendo que é estranho. Mas ele vai entendendo por quê? No convívio dentro da família de Deus. Então, nós não podemos ser carrasco das pessoas que chegam. Nós não podemos agora exigir que elas se comportem, sejam formatadas a um crente que a gente tem na cabeça. Que seja crente. A pessoa agora está dizendo, se você faz isso, você não é crente. Se você não faz isso, você não é crente. Você vota em fulano, você não é crente. Se você não vota, você é crente. Você não é crente? Você é crente. Só a graça. A gente está vivendo no tempo da lei? Não, irmãos. Nosso Abba Pai, ele vai nos conduzindo, ele nos conhece, ele te conhece. Ele conhece os seus limites, ele conhece tudo dentro de você. Ele conhece as cadeias, as fortalezas, amém? Os pontos nevrálgicos da sua vida. Lá que está no seu inconsciente, a gente é um ser muito complexo. Tem coisas lá no inconsciente que a gente nem sabe. A gente só reage. A gente nem sabe que ficou lá. Por isso que as pessoas vão para o psicólogo, que é para descobrir aonde que está o gatilho. Né? Tem certos gatilhos que você não vai... Por que essa pessoa me faz sentir isso? Por que esse tipo de ambiente, pessoas que entram no ambiente com muita gente, fica com fobia para ir embora? Por quê? Tem alguma raiz lá atrás. Ela não sabe, outros não sabem, mas Deus sabe. Amém. Amém. Porque Deus nos acompanhou em todo o tempo. Amém. Então, tudo que a gente tem que fazer é pedir ao Senhor, som do meu coração. Amém. Som do meu coração, os meus motivos. Confronta os meus motivos. Tira os trunfos que estão na mão do diabo, que eu nem sei que estão. Amém, Senhor. Mas me confronta com a tua palavra. A palavra precisa nos confrontar, é a espada, né? Que penetra o mais profundo, divide alma de espírito. Então, essa palavra nos confronta e vai quebrando as cadeias dentro de nós, para que cada vez mais nós possamos viver a plenitude dessa lei de Deus, que foi gravada em nosso coração. Amém? Que ela foi gravada em nosso coração. E o Espírito está nos levando de degrau em degrau, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito, e nos levando à perfeição, como o Senhor nos vê. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E tudo que Ele nos pede é: tenha um coração sincero. Amém. Seja ensinável. Tenha um coração ensinável. Não endureça. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Amém? É isso. Então, tudo o que precisamos fazer é não resistir ao mover do Espírito em nós, porque há uma obra em curso na nossa vida. E nós somos esses coadjuvantes do que o Senhor está fazendo. E ou vivemos para a nossa glória, ou vivemos para a glória de Deus. Essa é uma escolha de todos os dias. Então, vou terminar aqui com a declaração de Paulo, que diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Amém. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Amém. Amém? Que essa seja a nossa declaração do dia a dia. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu deixo a minha vida nas suas mãos, porque o Senhor se entregou por mim. Agora eu entrego a ti. Entrego a ti meu coração, minha oração, tudo que sou, tudo que tenho. Faz de mim, Senhor, tudo o que pensaste a respeito de Cristo Jesus. Amém?